Olá, meus amigos, aqui é David Lopes Macedo falando. Estava inquieto sobre a situação política da Venezuela e decidi estudar os dados, os números, as coisas para divulgar com vocês, porque não tenho muita crença nas matérias soltas que eu vejo, principalmente em sites opositores, porque acreditem ou não, a Venezuela, o sistema político venezuelano hoje, o governo da Venezuela, ele tem uma luta maior do que lutar contra a oposição. Ele luta também contra a desinformação. Por trás da oposição existe um outro partido político formado por um sistema que a gente chama de quarto poder, que é a mídia, e a mídia trabalha diuturnamente, dia sim, dia não, para derrubar o governo. Então resolvi fazer uma matéria aqui para vocês, gravar esse vídeo, falando algumas coisas que eu acho interessante. Primeiro eu vou falar do aspecto político nesse vídeo, mas outro vídeo depois eu vou falar sobre o aspecto social, socioeconômico. Mas nesse eu quero falar só sobre o aspecto político, para não ficar um vídeo de horas e horas. E aí eu observei algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Hugo Chávez, que havia sido preso, saiu da cadeia e se tornou presidente eleito em 1993. Hugo Chávez foi eleito em 1993. São 30 anos de poder do chavismo na Venezuela aqui. 30 anos do mesmo grupo político. E aí eu quero contar para vocês como é que está a situação da Venezuela hoje, 30 anos depois do Hugo Chávez ser eleito. Então, a Venezuela tem 23 estados. Desses 23 estados, o partido do presidente PSUV governa em 19, a oposição governa 4. Dos 335 municípios que existem no país, 300 são governados pelo PSUV, o partido do presidente, apenas 10% é da oposição. O país também conta com 277 deputados, e lá a lei diz que 50% das vagas tem que ser para das candidaturas, das vagas de candidatura tem que ser para as mulheres. Sobre isso aí, a Venezuela está mais avançada que o Brasil. Lá é 50%, meio a meio. Não significa que o parlamento vá eleger igual, mas a probabilidade. Uma coisa que me chamou a atenção estudando a Constituição da Venezuela sobre as eleições é que desses 277 deputados, só 48% são eleitos pelo povo, ou seja, menos da metade. 52% são indicados por partidos políticos. Então quer dizer que só a democracia lá está pela metade. De acordo com o que eu entendi aqui, se só 48% é eleito pelo povo e 52% é indicado pelos partidos políticos, existe aí uma fragilidade na democracia, mas seguimos. São 107 organizações políticas. Tem 67 organizações políticas, indica alguns que já para serem deputados. Esses não vão disputar o voto. E os que os partidos não têm condições de indicar ou não querem indicar, quem elege é o povo, que é 48%. Seguindo aqui, 90% dos candidatos na última eleição foram de oposição a Nicolás Maduro. Candidatos da oposição. Foram 14 mil candidatos a deputados e apenas 1.400 aliados ao governo. Porém, isso não significa quase nada lá. Aqui no Brasil isso significaria muito, mas lá não significa quase nada. Porque mesmo o partido que só lançou 10% de candidatos, ele elegeu 69% dos deputados. Ou seja, dos 1.400, 69% ali foram eleitos. Enquanto a oposição, que tinha 90% de candidatos, ficou com pouquíssimas vagas, ficou com cerca aí de 30%. Lançou 90% de candidatos, ficou com 30% de vagas. O outro lançou
10% de candidatos, ficou em torno de 70% de vagas. Seguimos. Lá o grupo, a coligação liderada por o presidente Maduro, elegeu 253 deputados dos 277. Olha o tantinho de vagas. E aí eu vou chamar a atenção aqui um roubo bem explícito do número de vagas. Se o partido AD, de oposição a Maduro, fez 19% dos votos, ele não teria direito a apenas 18 vagas. Aqui ele teria direito a cerca de 40 vagas. Porque são 277. Mais de 40, 50 vagas, mais ou menos. O AD teria direito a 50 vagas. Foi roubado nessa somatória e ficou com 18. O PV, que teve 4% dos votos, teria aqui direito a uma conta básica a 11 vagas, talvez 11 vagas. Ficou com 2 vagas. O Partido Comunista da Venezuela também foi roubado, porque teve 3% dos votos. Teria que ter cerca de 8 ou 7 vagas, ficou com 1 vaga. E os indígenas que não disputaram a eleição, foram botados lá pelo governo, ganhou 3 vagas. E aí eu acho interessante como o governo atual da Venezuela passa a perna na oposição. Não estou dizendo que as eleições lá não são limpas ou que não são legais, mesmo porque institutos internacionais já foram lá e disseram que as eleições são válidas, são legais, mas o que me chama atenção aqui por alto é a má distribuição das vagas. Um partido que teria direito, vamos pular vamos por 50 assentos na Câmara dos Deputados, só ter lá eleito 18. Então é uma diferença grande. Você tem direito a 50 cadeiras, só recebeu 18. O PV mesmo, o partido primeiro da Venezuela, que teve 4% dos votos, tem direito a 2 vagas. Então aqui seria muita burrice dizer que não está tendo desonestidade nesses números. Se são 277 vagas e eu tive 4% dos votos, lógico que aí eu teria 4% de 277, daria aí em torno de 11 vagas, 10, 11 vagas. O PV lá teria que ter 8 ou 7 vagas e só teve uma. Então, aí uma desonestidade aqui nessa questão que é do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Mas tirando isso aí, tirando essa questão aí, é um absurdo. Vou compartilhar no YouTube, vocês compartilhem esse vídeo. E tamo junto, contem comigo e vamos observar mais. Agora em 2024 terá nova eleição presidencial na Venezuela. E a gente vai observar como se comporta. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu já ia encerrar o vídeo sem falar, é que lá tem 20 milhões de eleitores. Porém o voto lá não é obrigatório, só vai votar quem quer. Como o voto não é obrigatório, só participaram das eleições 30% que equivale a 6 milhões de pessoas. Então 20 milhões de eleitores, só 6 milhões vão aparecer às urnas para votar. 70% disseram que não quer conta com votar. Então aí é onde está a questão. O governo da Venezuela, olha como dá para fazer uma eleição limpa, mas caminhar ela para o sentido fraudulento. Como as pessoas não são obrigadas a votar, só vai votar os contentes com o governo. Vão lá e votam. E os revoltados não votam. 70% revoltado com o governo não vota. 30% que aprova o governo vai lá e vota no governo. Olha aí onde é que está aí a questão. Onde é que pega. Digamos assim, 70% disseram não vamos votar não, porque o governo está horrível. Não vamos votar. Aí não vota, não vai lá votar na oposição. Mas os 30% que aprova o governo vai lá e vota. Aí o governo acaba ganhando uma eleição limpa, uma eleição justa. Porém, o que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, aqui foi o contrário. O governo estava com sua base e a oposição disse, nós vamos votar. Inclusive incentivando o voto de adolescente de 16 anos. Não, se você vai fazer 16 anos, tire seu título. Faça seu título. Idosos que não votavam, que não votaram mais, foram às urnas votar para tirar Bolsonaro. Foi o inverso do que ocorre na Venezuela. Na Venezuela, o revoltado com o governo diz, nós não vamos votar.
não vai votar e os 30% que aprova o governo vai lá, vota e elege o governo. E os 70% que não vai votar, que odeia o governo, não consegue mudar o governo. Tá? A importância do ir votar. Aqui no Brasil foi o inverso. A galerinha disse, nós vamos votar. Gente que deixou de votar, disse, eu não vou mais votar, não quero mais votar. Não voto em ninguém. Senão nós temos que fazer o título e voltar para tirar em Bolsonaro. Foi o que aconteceu com jovens e idosos. Idosos voltaram a votar para poder tirar Bolsonaro. Tanto que Bolsonaro cresceu 0,70%, 0,70% dos votos acima do que teve em 2018, enquanto Lula cresceu 22% em cima dos votos de Haddad. Eu estou juntando os assuntos, não tem nada a ver, mas tem a ver só a questão da visão, só para poder vocês entenderem que se os 70% revoltados com Bolsonaro não fossem votar, Bolsonaro seria reeleito com os 30% que aprovavam ele. Só estou dando um paradoxo para vocês entenderem o que ocorreu na Venezuela. Um abraço, tamo junto e contem sempre comigo.